porque desde aquela época eles já estão associando esse problema com a menor sobrevida desse paciente. Então, a prevalência de desnutrição nesse paciente vai depender de cada caso, né, de quem sofre mais essas manifestações, mas a média ali está em torno de 26 a 47, como vocês podem ver no slide, tá? E isso vai piorando conforme a gravidade do GOLD, da classificação desse paciente. Tem estudos retrospectivos que indicam que redução de peso corporal, e aí eu não estou falando de massa de gordura, estou falando de peso corporal. E esse peso corporal, muitas vezes, ele reduz basicamente às custas da massa muscular. E a massa muscular é muito importante para qualquer indivíduo, não só para o paciente com DPOC, mas para ele é muito mais. E essa perda de peso, de peso de corpo, né, que é muito mais massa muscular, que é uma perda assim, abaixo de 90% do peso ideal, né, isso daí é altamente ruim para ele. O índice de massa corpórea muito debilitado, ele vai gerar uma possibilidade desse paciente ser mais grave, uma sobrevida menor e ele ter muitos outros problemas, principalmente quando ele vai internar no hospital. Então, a perda de peso corporal, né? A gente fala de índice de massa corpórea, né? Então, o corpo inteiro, peso em comum geral, é muito ruim para esse paciente, tá? Então, isso também é algo que tem que se levar muito em consideração. Aí também há uma relação inversa, conforme eu coloquei aqui no slide, entre o índice de massa corpórea e a sobrevida em pacientes com DPOC. Então, o que eles querem falar? Em todos os grupos, a perda de peso está associada com mortalidade aumentada. Então, o que eu falei aqui de mortalidade aumentada por sobrepeso, por perda de peso, não está errado, né? Então, a gente tem sim esses dados, a gente percebe que esses pacientes morrem mais. E o índice de massa corpórea que esse paciente tem de 25 quilogramas aí, né, por metro quadrado apresenta aumento de sobrevida, ou seja, então esse paciente quando ele ganha peso, mesmo que ele tenha uma perda de peso importante, mas ele está tratando e ele começa a ganhar peso, ele começa a reduzir a mortalidade. Então é importante também o tratamento nutricional associado com a fisioterapia, com a reabilitação, porque esse ganho de peso pode reverter esse processo e gerar uma sobrevida maior para esse paciente. Isso é extremamente importante também para ser levado em consideração. Aqui uma imagem clássica, muito didática, e que hoje a gente já não tem tanto essa separação, mas é mais aqui para a gente ter uma ideia. A gente sempre que aqui à esquerda tem aquele paciente mais magro, que ele é conhecido como enfisematoso. É aquele paciente mais consumido, a gente consegue ver que ele tem uma perda de massa muscular muito grande. A gente vê ali suco clavicular muito predominante nesse paciente, a gente vê as costelas muito bem delimitadas, o abdômen dele, né, uma perda de massa, até de gordura importante, e o músculo, né, esse paciente não tem músculo. A gente chama isso de aquele paciente enfisematoso, né, na questão didática. E aqui à direita, o soprador azul, ele tá meio azulzinho na foto, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui para mim aparece um pouco melhor, mas ele é chamado de soprador azul, que é aquele paciente que ele não tem tanta perda de peso corporal, pode ver que ele tem uma barriga inclusive, ele não tem tanta massa muscular, mas ele tem gordura corporal preservada, né? Então é diferente do da esquerda que não tem massa muscular e não tem gordura, ele tem um pouco mais de gordura e ele era considerado aquele paciente bronquítico crônico, por isso que eles falam do soprador azul, é o paciente com bronquite que sempre estava cianótico. E hoje a gente sabe que tudo isso é uma mescla, né? A gente pode ter a gente não tem mais essa classificação didática. Tudo isso engloba o DPOC. Existem características, tem pacientes que têm um processo inflamatório nos brônquios muito maior do que uma destruição pulmonar e tem o paciente que tem o pulmão muito mais destruído e os brônquios ali também destruído, mas ele tem manifestações pulmonares muito mais importantes. E, por exemplo, quando você pega esses dois tipos de paciente, os dois têm problemas sistêmicos e locais. Só que esse da esquerda, por ele ter uma condição muito mais debilitada de massa muscular, de perda de peso, esse paciente possivelmente sofra mais que o da direita, que é o soprador azul. Mas ambos vão sofrer com a doença inevitavelmente, tá? E a questão do estado nutricional, várias etiologias são propostas para deficiência nutricional nesse paciente. O que é isso? Existem vários mecanismos, tá? Nada disso ainda está totalmente esclarecido.